Olá, sou Fabiana Perobelli, estamos aqui direto da B3, recebendo o podcast Select Farmers. Bom, hoje é o primeiro episódio do Select Farm e para esse primeiro episódio a gente trouxe um público selecionado, né? Fabiana Perobelli, muito obrigado por abrir a casa aqui da B3, que é um prédio histórico que abriu o capital de tantas empresas aqui no centro de São Paulo, que a gente está muito feliz em ter todos esses podcasts aqui no centro de São Paulo. A Fabiana, que é PhD de Economia, formada na Exalc, que sabe muito sobre toda a produção do agro. Temos também Marcos Favanese, que é sócio e professor da Harvard Business School. Também vai contribuir muito com o nosso debate. E aqui também Vandic Silveira, fundador da CEO Maitá Digital, cofundador do IBMEC e hoje colunista em diversas TVs e jornais por todo o Brasil e também pela Select Farm, Marcelo Chum Diniz Junqueira. E para começar, nesse primeiro episódio do Select Farm, a gente que vai tocar o sino durante o nosso programa aqui na sede da B3, a gente quer trazer uma pergunta que muito se discute de como podemos trazer mais empresas para abrir o seu capital, para trazer um crescimento que o agro tanto precisa no mercado de educação. Eu passo a palavra para o Favanese para explicar como a gente pode trazer isso. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que com 3 exalquianos na mesa, a chance de ter um bom programa é muito elevada, né? Desculpa aí a puxação de saco, mas é que a turma é bairrista. E estamos falando de educação, que é um dos principais desafios do Brasil, né? A gente tem hoje um período que eu tenho chamado de variação violenta das variáveis. É extremamente difícil para qualquer empresa, se você observar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Nesse momento que nós estamos aqui, tem guerras em andamento. Então, você tem muitos pontos hoje que são vulnerabilidades para as nossas empresas. A vinda aqui das empresas para a B3 é algo extremamente relevante, precisaria multiplicar por 10, porque uma das nossas doenças principais é o financiamento, é a taxa de juros. Quando você calcula quanto que uma empresa paga por dia de juros, você vê que se atrair formas diferentes de financiamento pode alterar inclusive a margem dessas empresas. E especificamente na educação, eu acho que nós temos tudo ainda por fazer na questão do agro. Por quê? O principal problema hoje, na minha leitura, estrutural, não é a taxa de juros, não é a questão que a gente vê aí de problemas da cadeia de suprimentos, não é o transporte. O principal problema estrutural, na minha opinião, hoje é mão de obra no agro. Nós estamos com escassez de quantidade, qualidade e vontade. E eu, como professor há 30 anos, eu posso dizer isso, porque eu tenho acompanhado. Eu costumo brincar que todo ano eu sou um professor um ano mais velho e os alunos têm a mesma idade, né? Eu tenho acompanhado o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nós precisamos de um choque na área educacional para a formação de pessoas, de força de trabalho, e eu acho que isso é absolutamente fundamental para o agro conseguir aproveitar as imensas chances que estão colocadas para nós. Os últimos 30 anos foram maravilhosos, né? Eu costumo agradecer de ser engenheiro agrônomo no Brasil e ver o que o agro fez. Nós vamos ter chance de falar disso aqui no programa. Os próximos 20, 30 também são extremamente promissores, mas eu tenho medo de faltar gente para esse nosso crescimento. Por isso, acho que a área de educação é onde os empresários, o governo, desde escolas técnicas, as próprias empresas vão ter que dedicar cada vez mais orçamento para isso, porque elas estão vendo quantas posições estão faltando, elevado turnover, uma mentalidade hoje muito complicada no jovem que entra, falta vontade, quer colher antes de plantar. Então, assim, o problema é grave. Vandic, como você completa isso, você que tem uma experiência tão grande com faculdades, ensino, inclusive até ensino à distância? Marcos, é o seguinte, um dos grandes problemas no Brasil é que o agro aconteceu porque nós temos dotações nacionais, nós somos um país vocacionado, nossas vantagens comparativas estão lá. Ele aconteceu a despeito de qualquer tipo de prática governamental. Aconteceu porque ele não se contém, ele é tão bom, né? Ele é tão capaz
que mesmo sob todo tipo de infortúnios, governos que não quiseram fazer um plano naquilo que é mais importante para o Brasil, que é onde nós temos vantagem comparativa, nós temos e tivemos no passado, não tem bandeira política, não tem coloração política, todos os governos a gente quer fazer microchip, né, de alto valor agregado, o presidente atual falou isso, para concorrer com empresas de Taiwan, da Holanda, dos Estados Unidos, do Japão, e esquece que o agro é onde existe a base do crescimento econômico brasileiro. Isso tem sido desde o descobrimento do país, não tem nada novo nisso. Só que a gente tem vocação para produzir engenheiro aeronáutico, mas a gente esquece que o economista agrícola, por exemplo, ninguém sabe que a Universidade do Missouri ou do Tennessee são faculdades, a Faculdade de Agronomia e de Economia são classe mundial, de altíssima qualidade, vocacionada para a economia do agro. E formam professores, pesquisadores de última geração. A gente está mais preocupado com o que está acontecendo em inteligência artificial em Carnegie Mellon, opa, que isso é sexy, do que está acontecendo no centro dos Estados Unidos. Eu cresci no estado do Oregon, eu sei o que é os Estados Unidos. A Universidade do Oregon nasceu como uma universidade que é land grant, o governo deu para os Estados Unidos essa universidade e trouxe pessoas da comunidade, fazendeiros, né, ricos, que criaram uma universidade estadual com dinheiro parte privado, parte público e que é gerida independentemente de visão do governo. Então a gente não tem um plano nacional para aquilo que é mais importante para o Brasil, que é o agro. Aí a gente entra na educação. Quantas universidades com a faculdade de agronomia de excelência existe no Brasil? Eu conheço uma só. Eu, quando estava na Merrill Lynch, comecei a minha carreira, eu trabalhava na Califórnia. Fazia leverage finance para tudo, aquela molecada que quebrou o mundo. Eu fiz parte desses moleques de 25, 27 anos de idade que fizeram biotech, fizeram .com, etc. E eu ficava entre Los Angeles, São Francisco e aquele corredor de biotecnologia em San Diego. Ficava correndo esse negócio. Uma das coisas que mais chamou a minha atenção quando eu estava no Vale do Silício é que tinham centros de pesquisa financiados por empresas privadas, por investidores, não tinha mão do governo, que seriam o análogo do mundo high-tech da Embrapa. Mas deve ter umas 25, inclusive concorrentes ferrenhos, que sabiam que a gente tem uma tecnologia para ser desenvolvida. O caso agora é OpenAI, que é um caso super no ponto. Tem dinheiro de empresa concorrente. Mas se você tiver 10 empresas que vão produzir sistemas de inteligência artificial e esses sistemas vão concorrer no futuro, essas 10 empresas, provavelmente 2 vão sobreviver e 8 perderam e a gente gastou 40 bilhões, 50 bilhões de dólares que foi para o lixo. Agora, se a gente for esperto, a gente coopera na produção dessa tecnologia e nós vamos concorrer na gôndola, né? Se a gente pensar em termos de competição do mundo antes do mundo da inteligência e da tecnologia, a gente concorre na gôndola. É a mesma coisa que já vem acontecendo no mundo da farmácia. Os farmacêuticos, eles coproduzem fármacos de última geração e depois eles concorrem no mercado, no mundo mercadológico, mas não no mundo científico. No Brasil a gente tem uma Embrapa. Uma Embrapa. Para mim é um absurdo que a gente não tem 25 Embrapas que são privadas entre todas essas organizações e o governo fala, olha, isso sim tem que ter isenção de imposto porque eles estão envolvidos no desenvolvimento de tecnologia do agro. Eu acho que é muito importante a gente frisar aqui e deixar claro que sim, o Van Dijk não é terceiro mundista como as pessoas dizem, porque eu digo que o Brasil tem que ser um país agro e o Brasil tem que se ver como um país agro e que vai adicionar valor no mundo agro desde a semente, do solo até a competição na gôndola de fato do mundo inteiro. Adicionar valor nisso aí e não ficar à mercê de ventos externos, como uma biruta maluca,
Agora tem um super ciclo de commodity. O Brasil vai bem. Aí o ciclo acaba, o Brasil vai... Isso é um absurdo. Começou desde o pau-brasil essa brincadeira. E a gente não aprendeu nada. É revoltante. E a gente tem e paga um preço muito caro por não ter o que você disse. Marcos, a mão de obra é muito escassa. Quantos agrônomos a Exalc pode produzir por ano? Pessoal, a China produz 600 mil engenheiros. A Índia produz 200 mil engenheiros. Os Estados Unidos produz mais de 60 mil engenheiros. Quantos engenheiros competentes, de fato, nós produzimos? Sem contar que os bons engenheiros agrônomos do Brasil estão lá. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Biolab em Boston, em Cambridge, e do outro lado do rio ali em Boston, que eles fazem um laboratório que é exatamente como você falou, uma pequena Embrapa, para pequenas empresas desenvolverem tecnologia, com todas as grandes empresas farmacêuticas em volta, para desenvolverem grandes patentes, com a ajuda do estado ali de Massachusetts. O Brasil, se fizesse isso para desenvolver a sua capacidade do agro, como poderia ter uma alavancagem para ser realmente o celeiro de alimentos do mundo, né? Marcelo, como é que poderia chegar nesse ponto, né? Não, eu queria pegar aqui as duas falas de vocês e lembrar uma coisa que me parece bastante relevante. Quando a gente fala das altas e baixas das commodities, isso realmente é uma realidade. Commodities sobe e desce e a gente está sujeito a essa maré dos preços. Eu até me recordo o professor Roberto Rodrigues, quando foi ministro, ele falava assim, o bom é você ser ministro quando as commodities estão em alta. E esse momento, aparentemente, passou para a grande maioria das commodities. Até esse ano passado foi já um momento de estresse. E no mercado de açúcar, que era o último que estava durando, semana passada já vimos que a coisa mudou. Então, esse momento das commodities vai sempre nos afetar. Como nós vamos manter a produtividade do trabalhador alta o suficiente para superar essa custo Brasil no momento da baixa, entra a educação. Nós estamos aqui para falar da educação no sentido de melhoria da produtividade do trabalhador do agro. Aí, eu até estava dando uma olhadinha aqui e vi que no PISA de 2022, e o PISA olha o aluno que vai ser a matéria-prima das universidades, como Fava Neves vai estar trabalhando com eles. No PISA, nós estamos abaixo da Bulgária, nós estamos abaixo da Moldávia, nós estamos abaixo do México, nós estamos abaixo do Peru, nós estamos abaixo de um monte de países que aparentemente não tem por que estarmos abaixo. Abaixo da gente tem muito pouca gente, para falar a verdade, Camboja e alguns outros aí. Então, assim, para ter uma matéria-prima boa, para que possamos chegar na universidade e trazer a tecnologia ao nível tal de elevação da produtividade do trabalhador, para que em momentos de baixa das commodities a gente consiga manter o nosso agro remunerativo, é a pergunta. Eu sei que quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, uma das discussões que é muito comum é dizer, olha, vocês gastam dinheiro público na universidade e deixam de gastar na preparação do aluno que vai entrar na universidade. E deveria ser o oposto, nós deveríamos elevar a capacidade desse aluno. O que nós podemos fazer nesse sentido? E aí eu já olho para o Fava Neves, porque eu sei que como professor você passou a vida inteira tentando entender a melhora, de fazer um aluno melhor, etc. Isso é só questão de investimento ou isso tem algo por trás aí que a gente não está captando, que é algo, vamos falar assim, do ser humano mesmo, né? Nós não somos americanos de cultura, nós somos brasileiros, nós temos toda uma latinidade aí a ser trabalhada. Como a gente pensa nesse quesito, Fava Neves? Marcelo, vou falar rapidinho em relação ao ensino médio, porque ele é a base, né? As crianças, o médio para a qualidade até da mentalidade do que você vai receber depois na faculdade, né? Eu estou na USP como professor há quase 30 anos, estou na GV há quase 10, trabalhando nos cursos de administração de empresas, que são os talentos que a gente tem na sociedade. Boa parte deles falam inglês e tem uma postura elogiável. Mas assim, no ensino médio, eu acho que o Brasil tem um problema de mentalidade, antes de tudo, que é uma contaminação ideológica que a gente tem na nossa sociedade, que é menos empreendedora e mais da dependência, mais do Estado, seu provedor. E o ensino médio precisaria de um repensar no Brasil, até para ver a forma com a qual ele vai ser feito. Eu conversava há uns 4 anos
com uma pessoa que hoje é governador de estado, e nós estávamos jantando, e ele dizia o seguinte, olha que interessante, o que eu gasto no ensino médio é 3 bilhões no ensino médio no meu estado público, né? Se eu der o voucher para esses jovens irem fazer o ensino médio no setor privado, fica 2 bilhões. E aí vai ter uma concorrência entre as escolas para atrair esses jovens. Então, você veja só, a gente hoje tem um gasto elevado com educação, um gasto que tem uma contaminação ideológica, que é preocupante para quem quer empreendedorismo no Brasil, para quem quer gerar valor, e também com muito desperdício. Então, esse é um ponto que precisaria ser repensado, mas eu acho muito difícil você conseguir a mudança com a própria mentalidade do Brasil total, que é uma mentalidade onde o Estado é executor e acredita-se na qualidade do Estado fazendo as coisas, né? Eu tenho uma visão diferente dessa. Então, acho que esse é um ponto muito importante para colocar em discussão. E, só finalizando aqui a minha resposta, você comentou a mudança aí do ciclo das commodities, né? O Brasil ocupou um espaço extremamente relevante. Falta para nós somos muito production driven, né? A nossa orientação é produção, ela dificilmente, só em algumas cadeias produtivas que você vê alguma coisa mais demand driven, né? Que eu vou chegar até onde dá, agregar o máximo possível do valor. Nós somos, por essência, produtores, precisaríamos mudar um pouco a mentalidade. Mas uma das coisas mais importantes, eu termino todas as palestras falando essa frase para produtores rurais, para as cadeias produtivas, é que você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Agora todo mundo está acompanhando o que vai acontecer no agro, porque muita gente ficou bem maior, ficou pior, destruiu margem, está endividado e os ativos vão trocar de mãos nos próximos 2 anos. Nós vamos ver isso com muita velocidade. E aí vem o ponto, ficar melhor dentro do desafio que você colocou é construir a melhor margem. Nós temos que ter a melhor margem para, como consequência da melhor margem, ter o maior tamanho. E a melhor margem se faz com gente competitiva, com gente que trabalha, que entrega resultados, entendeu? Que sabe lidar com as máquinas, que sabe gerenciar times, que sabe atrair talentos, que entrega resultados. E eu acho que esse é o ponto que liga com a minha primeira pergunta, que nós vamos ter problema para frente. Porque, né, o Van Dijk falou, nós temos terra, nós temos sol, nós temos, né, capacidade empreendedora, nós temos tecnologia, nós temos Embrapa, nós temos uma série de coisas interessantes no Brasil, mas a construção de margem pela eficiência do ser humano é algo que está deteriorando muito. Por isso, a preocupação da minha primeira resposta e dessa segunda. Nós temos que olhar isso com carinho, porque tem que construir margem na pessoa também, na equipe que tem dentro da empresa. E aí nós estamos deteriorando. Marcelo, a sua pergunta é uma pergunta extremamente relevante, focada e é o cerne da questão no Brasil. O Brasil hoje gasta em média $15 mil por aluno no ensino superior e gasta 3.500 a 3.700 no ensino básico, fundamental e médio. Tá? Isso é uma inversão de valores. O Brasil tem 67 universidades federais e a gente gasta R$70 bilhões com essas universidades. Nós não temos uma única universidade no Brasil que esteja entre as 100 melhores do mundo. A média do custo dessas universidades é que, em média, essas 67 universidades, eu posso também incluir estaduais como a USP e a Unicamp, entre 85% e 90% de toda a dotação orçamentária ela vai para pagamento de folha, principalmente de inativos. Se você tivesse uma empresa que 85% da sua receita, a sua receita bruta, você gastasse com folha de pagamento, quer dizer, você não estaria fazendo o que você está fazendo. Tá? Eu vou mais longe ainda. Dentro da USP, que é a melhor universidade do Brasil, e que tem centros, escolas de excelência, mas como universidade, é uma universidade que deve muito a São Paulo. Por quê? Ela tem uma dotação orçamentária de $1,7 bilhão. Ela é a única universidade no mundo com a dotação acima de $1 bilhão que não está entre as 100 melhores do mundo. A única. Então isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha porque aquela parte da USP que deveria ser enaltecida, departamento de matemática, pessoal da Exalc, toda essa conversa, esse pessoal que deveria ser enaltecido, esse pessoal acaba sendo maculado pela avacalhação geral que existe em produções de tese, de mestrado e doutorado, que não servem nem de papel higiênico.
É uma produção de mestres e doutores que vão fazer parte de um sindicato de doutores. É o que acontece. Enquanto aquilo que é de melhor, aquilo que é de maior, aquilo que é mais sincero e qualitativo, é deixar de lado. A gente foca naquilo que não deve focar. Por exemplo, um exemplo muito importante. Singapura e Coreia do Sul. Singapura obteve a independência em 65 e a Coreia do Sul até 1970 era adubado. Seul desviava esgoto, dejetos humanos para adubar a Coreia. Era um país muito mais pobre que o Brasil. Primeira medida que eles fizeram, educação do ciclo básico. Primeiro, matemática, ciências. Todo mundo tem que falar inglês. Sabe por que todo mundo tem que falar inglês? E não tem essa história de imperialismo. A única língua que devia ter no mundo é o inglês, e você aprende a segunda se você quiser. Mas inglês, porque é fácil de falar e todo mundo fala. Você rompe com os custos de transação. Mas o que acontece quando o cara fala inglês? No Brasil, somente 1% da população é fluente em inglês. 2 milhões de pessoas falam inglês de verdade no Brasil. A gente são poucos, e eles se parecem com a gente. E isso dá um bônus para a gente em termos de ganho de renda vitalícia. Mas voltando para a história lá da Coreia. Fizemos todo esse negócio, vamos fazer uma população que sabe. Só que o cara tem que passar o dia inteiro na escola, ele vai comer na escola e ele vai ser civilizado na escola. Você acha que o singapuriano, que era composto por malaio, indiano e chinês Han, não eram povos civilizados. Eles se matavam nas ruas, até o Lee Kuan Yew chegar lá e falar, olha, a coisa aqui não é assim. E a Coreia é a mesma coisa. A selvageria da guerra da Coreia, o que eles fizeram, gente comendo gente, essas coisas não podem ser ditas, mas selvageria. As pessoas matando as crianças porque não tinha como dar alimentação para essas crianças. Bom, se a gente pegar esse projeto de transformação do ciclo básico, e o importante do ciclo básico é o seguinte, se você regredir numa análise de regressão, se você regredir o estoque de capital humano que você tem hoje, que são aquelas pessoas que estavam matriculadas, controlando por qualidade, que é o PISA, há 20 anos atrás, essas pessoas elas estão no ápice, né? Você tem uma variável que você faz um lag, e hoje você roda a regressão com ela em termos de crescimento econômico, delta e nível de PIB. Essa variável, estoque de capital humano, que é composta por alunos de primeiro e segundo grau, ou ensino fundamental e médio, 20 anos atrás, ela explica mais ou menos 80% da diferença de riqueza estacionária, o estado de riqueza das nações. Porque é o estoque de capital humano. Porque essas pessoas são o fator produtivo do fator trabalho. Para termos produtividade total de fatores, a gente não só pode contar com um ou outro fator. Nós temos 3 fatores. No Brasil, a gente sabe que a terra tem feito saltos de produtividade nos últimos 50 anos. A gente sabe que o capital tem feito transformações, tanto o capital físico como o capital financeiro tem feito. O Brasil é um dos maiores centros financeiros do mundo. Mas onde que está a variável que ela está manca? É o capital humano, né, que nós estamos falando do trabalho. A produtividade real do trabalho no Brasil, ela não tem ganho sustentável e consistente desde 1962. Se a gente olhar os estudos de PISA, o Brasil consistentemente... O meu problema não é que o Brasil esteja mal. Está mal, não tem problema, porque a gente conserta. Mas o Brasil tem estado mal consistentemente nas 3 dimensões analisadas, leitura e compreensão de texto, matemática e ciências, ano após ano. Não existe nenhum tipo de melhora e a gente gasta mais de 6% do PIB em educação, que é mais do que a média da OCDE. Então a gente gasta mais do que os países mais civilizados e avançados do mundo e temos um resultado péssimo. Gasta mal, né? Gasta mal. E é aquilo. Foca em cima de uma elite, no ensino superior, em áreas do ensino superior que são completamente supérfluas, tá certo? A gente não investe em ciência e tecnologia.
Nós não formamos capital humano no ciclo básico para ser capaz de fazer STEMs, para fazer cursos de alta demanda intelectual. E tem uma variável que eu acompanho há um bom tempo, que ela é chocante, meus caros. Inclusive, essa semana ou a próxima vai sair na Isto é Dinheiro um artigo que eu escrevi, mostrando como ela se correlaciona com o PISA. Existe uma empresa particular de dados demográficos em tempo real, que é a Global Population Review. E eles produzem um dado, tem vários dados, mas tem um dado que para mim é chocante, que é o QI nacional, National IQ. O Brasil, ao longo do tempo, né, a gente pensa numa série histórica, um painel do Brasil comparado com o resto do mundo. O resto do mundo, com exceção de alguns países da África subsaariana, o Brasil é o único país de relevo político e econômico que ao longo do tempo vem diminuindo o seu QI. E o QI, quando a gente olha, eu sei que todo mundo fala, o QI não conta, é obsoleto, só que ela tem um poder preditivo como variável, o National IQ, de taxa de crescimento delta e o nível de bem-estar social. Ela prediz, tá certo? Eu não estou brincando com os números, né? Eu não gosto também de IQ, mas o problema é que ela prediz. E quando você tem um poder preditivo, você não pode deixar uma variável dessa só porque você não gosta. Porque gosto é que nem você gostar do Corinthians, ou você gosta de carne, você gosta de frango, gosto é seu. A gente tem que olhar o número de maneira fria como economista. E ele impacta. O QI nacional brasileiro, a média de um QI normal sendo 100, é 83,5, 83,4. Quer dizer, a média brasileira a gente consideraria pessoas com uma deficiência mental. Se a gente olhar a média do mundo, está em torno de quase 86. Mas se a gente olhar dos países avançados, por exemplo, o mais elevado do mundo, do Japão, é 110. Quer dizer, a população de um país como o Japão tem uma média de QI de 110. Aí o que isso significa? QI não é uma coisa nata na pessoa, genética, né? Porque muitas vezes houveram argumentos racistas de que QI era genético, mas não é, porque se a gente observa ao longo do tempo, essa é uma variável que ela cresce e diminui no caso do Brasil. Então ele pode ser ensinado. Aí onde é que está esse negócio, essa válvula que se aperta aí e dá um boost no QI? Educação fundamental e média. Ensino fundamental e médio. Ciclo básico. Quer dizer, voltando para Singapura, o que os caras fizeram? Antes de fazer uma universidade nacional, como a Singapore National University, que é uma das melhores do mundo, como é que a Coreia, né, que tem 3 universidades entre as melhores do mundo, o que eles fizeram? Antes de construir a universidade, eles começaram a investir em escolas de alta qualidade, focado em ciências, matemática, compreensão de texto, que é uma coisa super importante, inglês, que é fundamental. Por que é fundamental? Porque aqui no Brasil, o cara não fala inglês, não fala português direito, não consegue entender, mas até alguém lá na Microsoft produzir o manual em português, o indiano, o coreano, o chinês, o taiwanês saíram correndo porque eles falam inglês, eles leem inglês perfeitamente e fazem sentido. E o Brasil fica para trás não somente pelo fato de não falar inglês, mas também tem dificuldade de entender. Então, eu digo o seguinte, a gente precisa de um freio de arrumação. E esse freio de arrumação é jogar fora o que tem, é abolir o que tem. Não adianta consertar, não tem conserto. Você não pode ter uma média nacional do PISA que consistentemente encolhe. Você não pode ter um negócio desse. Isso é um risco de segurança nacional. Não estou falando nem de produtividade para o agro. Agora, para o agro, nós precisamos prestar atenção e fazer um mapa de quais são as competências... quais são as competências das zonas dinâmicas da economia brasileira. Vou fazer um mapa, né? O que é que eu preciso para fazer essa função? Então, um mapa. Hoje, como é que essa função está evoluindo? O que essa gente vai precisar daqui a 20 anos? A gente precisa começar a dar aula disso agora. Ah, mas é para o mercado. Claro que é para o mercado. Você acha o quê? Você acha o quê? Que você vai formar
milhões e milhões de pessoas para o quê? Todo mundo vai ser Gabriel Garcia Marques? Você vai ter um bando de prêmio Nobel? Não. A pessoa média tem que ter uma vida digna e ela vai ter uma vida média, porque o que acontece nos países avançados é isso. O país de alta renda é um país que tem a maior parte da população que ela é de classe média, ela é classe consumidora. Se a gente olhar... Bom, eu vou passar para frente, senão eu passo uma... Mas um dia que eu estava conversando com a Perombelli, né, até sobre isso... A gente vê que no Brasil, 83% da escala de respeito das profissões são médicos, cientistas e agricultores. E a gente está aqui, no centro de São Paulo, literalmente. As grandes cidades não sabem o trabalho do agricultor, não conhecem o trabalho, não precisam ir para Ribeirão, Mato Grosso, Goiás, Sul, interior de São Paulo, né, Vale do Paraíba, não conhecem. Então, como é que a gente pode reverter essa imagem do agro? O agro não tem uma boa imagem, se você analisar dentro das grandes cidades. Se você fala com aquela pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Recife, não consideram bem o agro, diferentemente da imagem boa que tem o agro nos Estados Unidos ou o produtor da Europa. Na Austrália. Né? Na Austrália, como é bem visto. E nós não temos isso no Brasil. E quando a gente fala do agro, temos aí praticamente 1/3 do PIB, vai? A gente fala isso dentro da porteira, que o pessoal da cidade não pensa isso. Só que se analisar antes da porteira e pós-porteira, né, o Fava Neves estava falando, você pegar uma Ambev, né? A Ambev é uma empresa do agro, ela não é considerada. Coca-Cola é considerada uma empresa do agro, não é considerada. Mas você pegar o produto de uma cerveja, tem mais produto do agro lá dentro do que qualquer indústria. Né? Você não está fabricando ali um parafuso, né? Você tem produto de trigo, cevada, milho lá dentro, né? De qualquer bebida. Então, como é que a gente pode mudar essa imagem para ter essa conquista toda dos jovens, principalmente mais capacitados da cidade, do país, para melhorar a imagem do agro? Né? E antes disso, acho que a gente podia fazer, tá tendo um movimento aqui embaixo, aqui na B3, que eu queria que a Fabiana Perombelli explicasse o que está acontecendo aqui embaixo, Fabiana. Não, legal. Hoje estamos numa feliz coincidência que está tendo o lançamento de um Fiagro aqui na B3, o Café 11. E isso é muito legal, né? Porque assim, isso é também um desafio nosso, né? Como é que a gente também aumenta a representatividade do agro dentro da B3, né? Com maior número de empresas listadas, com maior número de fundos, e a importância desse movimento, né? À medida que as empresas vêm tocar a campainha, que um fundo vem ser listado e vem tocar a campainha, a gente está atraindo financiamento privado para o setor. Então a gente está levando novas fontes de receita e de financiamento para a nossa agricultura, né? Então por isso a importância desse toque de campainha. Né? A gente sabe, né, que há muito tempo o financiamento público reduziu e a gente precisa ter novas fontes de financiamento, e a melhor forma de financiar é através do mercado de capitais, seja abrindo o capital de uma empresa, mas aí obviamente tem o caminho de governança de cada empresa, né? A gente tem aqui muitas empresas que são familiares, que vão buscar esse caminho, e uma outra forma também é através de títulos, seja através de um fundo, como por exemplo o Fiagro, mas também outros títulos, como o CRA, como uma debenture. Então são instrumentos que podem ajudar no financiamento das empresas. A melhor forma, né? A melhor forma. Agora, do ponto de vista de educação, Fabiana, eu queria lembrar aqui o seguinte, que nós estamos falando aqui muito do atacado, né? Ou seja, o Brasil como solucionar um problema que é grande pela grande população que temos no Brasil. Mas o trabalho de formiguinha, eu sei que a B3 tem um curso de treinamento e educação que a própria B3 fornece de uma forma até gratuita, né? Para quem quiser entender um pouco mais. Conta um pouquinho para a gente, que isso faz parte da educação. Isso é bem legal. A gente está também num trabalho importante aqui de educação, né? Então a gente tem hoje uma plataforma de conteúdo gratuita, com 150 cursos nessa plataforma. Já foram impactadas mais de 4,5 milhões de pessoas nesses cursos, né? Uma plataforma gratuita. A gente também fez uma parceria importante com a CVM, né? A CVM também está bastante preocupada com a educação financeira e com o agronegócio. Então a gente criou com eles uma página só de gestão de risco para o agronegócio, né? Então isso também é
um aspecto bastante importante. E a gente também tem como política da B3 um programa de incentivo, que a gente remunera, né, dá um incentivo mesmo para o ecossistema, pode ser um fundo, uma escola, uma corretora, um banco, para desenvolver iniciativas de educação, né? Nesse programa de incentivo, a gente já teve mais de 5 milhões de pessoas impactadas. Então, a gente também está atuando nessa camada de gestão de risco e de educação financeira. E agora, complementando aqui a preocupação de vocês, a gente também está trabalhando muito na questão da educação financeira nas escolas, né? Porque não importa a sua profissão, você vai lidar com dinheiro, né? O dinheiro vai, né? Não importa se é médico, se é engenheiro, o dinheiro vai fazer parte da vida, né? Então, a gente precisa também cuidar das famílias e cuidar das crianças desde o começo para elas entenderem educação financeira. Então, esse é um desafio importante que a gente tem, só que aí eu só queria fazer um complemento aqui. A gente também tem que cuidar dos professores, né? O professor também tem que ter tempo, né, para aprender e para poder realmente educar, né? Então, esse é um trabalho que a gente também tem feito com os professores na parte de educação financeira. Ótimo. Não, eu acho que esse assunto remete um pouquinho aí ao tema da educação à distância, que aí, já que nós estamos tentando dirimir um pouquinho as dificuldades, o Brasil, a extensão do Brasil rural é uma dificuldade. Eu conto que eu conheço muita gente, tem um exemplo na minha própria produtividade, na minha própria fazenda, em que filhos de funcionários têm dificuldade de acessar um bom estudo. E aí chegou a internet, chegou a educação à distância, o que parece ser uma alternativa interessante, mas a gente viu muita exploração econômica, né, em cima desse negócio de faculdade à distância, que no final das contas não tinha a qualidade que a gente quer para elevar o QI do brasileiro. Então, o que você acha disso, Valber Neves? Você que está envolvido na formação de nova universidade, o que você acha do negócio da educação à distância? Bom, antes me permita comentar aqui 3 pontos que eu separei da fala do Vandick, que acho que foi extremamente importante, né? Ele citou aí a USP. Eu acho que as universidades, né, Vandick, elas tinham que ter o processo produtivo delas orientado pela demanda e para a construção de valor. Então, toda a tese, toda a dissertação, eu recebo muitos materiais que eu falo, meu Deus, para que isso vai servir? Então, eu acho que no critério de avaliação, no critério de seleção de tema, nós tínhamos que ouvir mais a demanda do setor privado, do próprio setor público, naquilo que vai construir valor. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar aí com vocês. Aí você citou um outro caso da Universidade de São Paulo, e eu acho que... Eu queria colocar aqui para vocês, quem sabe dar até uma ideia para a própria B3, será que faz sentido o Estado de São Paulo ter 3 universidades públicas, com todos os cargos administrativos, com todas as duplicidades, com a falta de conversa entre elas, para os alunos poderem fazer matérias umas das outras? Soma-se a isso, Marcelo, os institutos, o agronômico, né, o instituto zootécnico, tudo isso separado. Na minha opinião, isso tinha que ser uma estrutura única. Eu acho que, de repente, o setor privado poderia oferecer ao Estado um processo, um projeto, uma análise da fusão dessas. E aí você tirar, imagina um professor torna-se diretor de escola, ele é obrigado a gerenciar reforma de prédio. Não é, ele tem que estar no ensino, pesquisa e extensão. Então eu acho que muita gente do setor privado assistindo o nosso programa, quem sabe alguém pode oferecer para o Estado um projeto de fusão das 3 universidades e dos institutos numa única, com gestão, parte dela privada, tirando o cientista que tem que focar em construção de valor para a sociedade via ensino, pesquisa e extensão. Esse é um outro ponto. E aí o terceiro ainda, nas provocações aí do Vandick, que foram muito interessantes, né? Eu acho que você falou da Ambev, né? A gente precisaria criar no Brasil uma bebida que se chama vontade de trabalhar. E a pessoa que bebe essa bebida, ela aumenta a vontade de trabalhar. A gente veio aqui para B3 hoje, né? Um lugar lindo, mas cheio de pessoas à toa na rua. E nessa semana, eu entreguei o plano estratégico do setor de aves e suínos para a BPA, que é a associação do setor, olhando os próximos anos, né, 10 anos. Marcelo, sabe quantas posições em aberto tem nos frigoríficos hoje? Que o Brasil é líder mundial de tecnologia, de valor, nos frigoríficos de aves e suínos?
tem 20 mil posições em aberto, que se a pessoa chegar com a carteira de trabalho, ela já entra, começa a trabalhar, tem benefício saúde, tem benefício transporte, uma série de coisas. E aí você vê o quanto de gente hoje, acabou de sair a pesquisa da geração neném, né? Acho que são 20% dos jovens entre 15 a 29 anos, das pessoas, não estudam e não procuram trabalho. Então, é um ponto que a gente tem que olhar também da nossa sociedade, que Singapura resolveu, o Japão resolveu, a China. É uma loucura a propensão ao trabalho. A gente precisa de propensão ao trabalho aqui. Então, esses 3 pontos era só para provocar em relação à fala anterior aí do Van Dijk. E a questão, você pergunta a questão à distância, do online, ele nada é igual ao presencial, sabe? A gente teve a obrigatoriedade de fazer isso durante a pandemia. A gente vê filhos nossos assistindo aulas online, não é igual uma interação presencial, que é cada vez mais difícil também de você conseguir. Nós vamos ter que mudar o mindset dos professores, porque você disputa com Netflix, você está dando aula, você está disputando com uma série de entretenimentos que os jovens têm. Então, eu acho que essa ideia nossa antiga, e na Harvard, que você citou bem, a gente quer mudar radicalmente isso, porque veio do nosso parceiro educacional, essa ideia que é o learning by doing, né? O ensino baseado em solução de problemas, que é o jeito de fazer o jovem prestar atenção. Se você achar que você vai ensinar, por exemplo, uma aula de planejamento e gestão estratégica, né? Você vai começar com 1 hora de apresentação de slides, ele vai prestar atenção 4, 5 minutos no máximo. Então, agora nós temos que inverter e colocar um problema, falar, está aqui a empresa tal, vocês têm até o final da aula para organizar o plano estratégico dela. E a aula, ele assistiu via vídeo, ele assistiu em outro formato, à distância. Essa geração está vendo o TikTok e quer que a aula seja igual. Não, Né? então, e aí você vê, os grupos correm, eles se reúnem, eles baixam dados da empresa, pega dado financeiro, faz uma análise de oportunidades e ameaças, ele aprende fazendo e compete entre eles, né? Esse é o novo ensino que a gente quer implementar. Mas a parte à distância, ela é fundamental pelo tempo de deslocamento das pessoas, e que na área do agro é pior, é muito pior do que alguém que está aqui em São Paulo, né? Você simplesmente não consegue ir. Então ele é um complemento, mas não substitui, na minha leitura, algum tipo de imersão presencial que seja para colocar essa turma em conjunto. E, lógico, que o à distância tem mudado também, né? O que é o à distância há 5 anos e o que é hoje, né? Ele é muito mais interativo, você cria avatares, e você transforma o à distância, você monta os grupos conversam em salas. Quer dizer, o à distância está chegando perto do que é com a realidade virtual, aí está chegando perto do que é um físico, né? Você está tirando um pouco dos problemas, principalmente da falta de estímulo, de você fazer uma coisa sozinho lá, né? Da aula, eu precisei ficar 2 anos dando aula online, é um horror isso, né? Você fica olhando para o seu slide, você não tem nenhum tipo de interação. Então eu acho que assim, o à distância ele vem para somar muito, mas nós temos que olhar as dificuldades que o à distância trazem e ver formas de solução. Acho que esse é um pouco o nosso desafio aí por diante, mas tentando promover sempre algum tipo de imersão presencial para que essas pessoas desenvolvam a rede de relacionamentos. Porque no ensino, né, nós aqui fizemos uma escola que preza muito a formação de rede de relacionamentos, e todos aqui sabem o quanto a gente usa esses relacionamentos, tanto para a questão de melhoria pessoal como profissional, né? São amigos que estão ali para dar um conselho, e isso é absolutamente fundamental. E o online não entrega isso na qualidade que o presencial, que o físico entrega. Então esse é um dos pontos que tem que ser trabalhado, mas o online permite com que você chegue. Eu montei uma plataforma no YouTube, montei um site que está tudo lá de graça para as pessoas, e é muito legal você ver de repente um estudante de agronomia lá de Mossoró, ele interage contigo, ele vê os teus materiais, ele vê os vídeos, né? Se não fosse o online, a gente não ia poder fazer isso. Você vê quantos cursos estão de graça para as pessoas fazerem. E aí, de novo, que precisa da bebida, né? Que é a vontade de trabalhar e vontade de estudar, que isso está faltando bastante. Mas, Marcos, um problema que eu acabo vendo, tudo bem, a gente está falando aqui num high level, num nível muito alto, essa discussão que eu sinto. Mas quando você fala numa plantadeira de cana, uma colheitadeira, uma máquina ali, a gente estava ali, por exemplo, na AgriShow, daí você vê máquinas ali de 6 milhões de dólares. Aí uma máquina muito cara, com ar-condicionado, GPS, estrutura, que quem vai operar, com todo respeito, não vai ser aquele estudante formado na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Como que a gente forma
essa mão de obra, porque o Brasil vai ter que dar um outro salto, né? O Brasil está crescendo, o que está entregando, para dar um outro salto na entrega. Como que a gente entrega essa mão de obra que hoje é difícil de formar? Bom, bem rápida aí a resposta para permitir o debate. Primeiro, né, Fabiana, acabou de ter a barulheira aí, e eu gosto, as pessoas falam assim, Marcos, por que você é apaixonado pelo agro? Porque eu sou uma pessoa com visão social. No fundo é isso. E quem vai gerar a criação de empregos, de oportunidades às pessoas é o agro. Então eu imagino esse barulho que foi feito aqui agora, que vai fluir o dinheiro para a produção, quanto emprego não vai gerar, quantas oportunidades, né? Esse é um ponto aí, acho que extremamente interessante. E agora eu perdi a tua pergunta, que eu me emocionei aqui com a gente acabou eu ainda fiquei dando um tempo. Eu estava focando, eu não sei se teve a campainha, teve, Fabiana? Teve. Eu estava focando na pergunta, eu não escutei Eu a me emocionei com a campainha. resposta e fiquei tentando lembrar. Tivemos a famosa campainha aqui da V3. Não precisa cortar não, que acho que ficou bom essa parte, vai divertir as pessoas. É que o barulho da campainha faz parte aqui do onde estamos nesse prédio histórico da B3. Assim, como é que a gente faz para ter a mão de obra, ensino técnico numa máquina ali de... É que eu ali na AgriShow, né, que eu estava até com o Marcelo lá, eu subi numa máquina, eu falei, Marcelo, quanto custa? 6 milhões de dólares. Daí eu falei, opa... Não, eu até desci ali, eu sentei na cabine, daí eu falei, pô, eu não tenho a menor condições de operar essa máquina. Eu pensei, né? Como que a gente opera? Bem rápido. Como que a gente forma... Como é que a gente vai formar essa mão de obra? Ensino técnico com a parceria com as empresas. Nós temos um portfólio lá na Harvard que é todo dedicado a ensino técnico. Isso vai ser feito em parceria com as grandes empresas porque isso tem muito nos Estados Unidos, que o Van Dijk estava falando, né? Que até o que a pessoa precisa. A pessoa não precisa ser um bacharel em administração. É o que o Van Dijk estava falando, não precisa ser todo mundo. Não vamos esquecer uma coisa básica, gente. Você sabe que piloto de avião não é curso superior, hein? Ele não tirou diploma na universidade. Ele estudou para ser piloto de avião e vai crescendo na categoria, ganhando mais carteira, até que ele vira o piloto de um 767 ou um avião melhor. Eu acho que eu vou parar de andar de avião depois que você falou isso, Marcelo. Não, nunca tinha olhado por esse lado, né? No fundo, Marcos, isso que você está falando é o natural. Se você vai lá na Austrália, que nem falou o Van Dijk, vai mesmo nos Estados Unidos, nós temos menos de 5% da população vivendo no agro, vivendo na fazenda. Aí quem está operando aquela máquina é uma pessoa que está super preparada. Alguns, e na grande maioria desses países do primeiro mundo, com diploma superior, que muitas vezes nem está usando. Já se formou em dentista, Eu conheço uma contadora que opera a colhedora da fazenda do pai dela. E ela tem capacidade, tem que fazer um curso para operar aquele equipamento. Então, é uma questão de preparar as pessoas. O importante é, primeiro, a gente ter o básico, a pessoa tem que saber ler e escrever, ele tem que ter essa parte da funcionalidade da educação básica que o Van Dijk falou, que é sério. Eu vou te contar, eu peguei na minha empresa para escolher estagiário de agronomia, de 15 currículos, tinha pelo menos uns 5 currículos que não conseguiram fazer uma conta de regra de 3. Treino 3 tratores, consumindo tanto de óleo diesel para todos, esse aqui andou tantas horas, quanto o óleo diesel vai para cada um? Parou ali. Eu falei, fico com... Já tinha diploma. Eu fiquei com medo que recém-formando, né, estagiário. Eu fiquei preocupado, às vezes ficou nervoso, fiquei achando a desculpa necessária para engolir esse assunto, mas acontece. Então, para a gente dar esse passo fundamental de ter o cara preparado, nós precisamos passar por esse enxugamento do ensino básico de uma forma que tenha pelo menos a leitura, consiga ler um manual, que ele consiga fazer uma conta de regra de 3, que nem eu falei. Então, esse básico nós precisamos ter. Aí, treinar numa boa escola técnica. E isso, a pergunta minha quando eu falei do ensino à distância, é que isso é fundamental. Esse pessoal que está longe, eu tive a oportunidade de dar uma visita em Lucas do Rio Verde, Sorriso, essa região que tem o agro hoje pujante lá do Brasil, e é longe. A gente fala, aqui em São Paulo o cara fala, pega o carro, vai 100 km, 150 km, o cara já fica com os olhos virados. Lá qualquer coisa é 500 km, é 400 km. Então, não é que o cara vai pegar e, eu vou fazer faculdade, eu vou e volto. Não vai e volta. Então, o ensino à distância vai ser uma ferramenta interessante. Mas aí, voltando nessa questão, só para completar, que você falou do gostar do agro, nessa visão, a gente tem que dar o incentivo correto. Eu sei que uma vez, visitando um museu em Chicago, cheguei lá, tinha uma colhedora de grãos cortada ao meio,
com todas as explicações. Era uma obra, uma montagem, né, como eles falam em museu, que no fundo, era uma forma de falar para a pessoa da cidade, olha como tem tecnologia aqui dentro do agro. Essa era a mensagem. Então, assim, nós precisamos tirar, acho que está saindo devagarzinho, a imagem do Jeca Tatu. Essa era uma imagem que tinha a nossa geração, quem era do campo era o Jeca Tatu. Hoje, graças a Deus, o agro tem sido bastante agropop, né, e bastante propaganda, tem melhorado. Mas nós precisamos tirar essa imagem para dar um incentivo para a pessoa. Porque meu avô dizia, o melhor incentivo para você trabalhar é um boleto. Mas eu acho que o boleto não está sendo suficiente. Só fazer uma parte no negócio da imagem e devolver a palavra para você. Primeira coisa que precisa ser feita é eliminar dos livros a parte negativa. E aí eu queria chamar a atenção de um trabalho maravilhoso feito por entes da entidade da sociedade civil chamado De Olho no Material Escolar. Está convidado todo mundo aqui a entrar no Insta, que é um trabalho que eles estão fazendo hercúleo de pegar essas coisas completamente obsoletas, Marcelo, que tinha nos livros de história e geografia em relação ao agro e tirar isso. Vai ser neutro, não é para ser ideológico, não é para ser contaminado com... Você não ensina mais carburador hoje. Você olha lá e as pessoas falando aquelas palavras que não são faladas no mundo, mas latifúndio, sabe? Proletário, campesino, isso aí não se fala mais no mundo. É a mesma coisa que você querer que a pessoa aprenda sobre carburador. Regular carburador não faz mais sentido, não existe mais, né? Então, só para te dar um ponto, e a sua pergunta foi nessa linha, primeiro eliminar as coisas negativas. Aí nós vamos ver como é que trabalha as coisas positivas e as ideias são muitas nessa área. Nisso você começa a criar uma nova geração. Esse é meu ponto. E aí começar a mostrar o lado positivo, que esse é um dos trabalhos que a gente quer fazer com o Select Farm, que eu estava falando com a Fabiana Perombelli antes do início. Se a gente não começar a mudar a cabeça da nova geração, principalmente com o pessoal da cidade, você não vai construir uma nova geração que queira trabalhar no agro. Nessa linha, e aí eu acho que a matemática, para a sorte do agro, né, o Vandir que já falou isso também, nós somos quem trabalha com comunicação, com marketing, né, nós somos um bom produto com uma má comunicação. O problema é quando você tem uma boa comunicação de um produto ruim. Então, aí é só questão de pegar os dados, né, e a matemática joga a favor do agro. A gente tem feito esse trabalho nacional e internacionalmente. Você pegar os dados e explicar para as pessoas, elas passam a admirar. Sabe o que isso me lembra? Você lembra quando eu sempre trabalhei com produto, né? Você lembra quando começou a história da propaganda no tênis, Café da Colômbia, que era no Roland Garros. Hoje o Café da Colômbia é um dos cafés mais caros do mundo. Queijo francês. Exatamente. Foi exatamente. Isso foi marketing. Agora, se continuarem falando mal do agro do Brasil, não adianta, vai continuar exatamente o que você falou. Não tem como. Você fala contra a geração de emprego. É isso exatamente, que as pessoas têm que entender. Você está indo contra a geração de emprego. Você está indo contra 1/3 do PIB, que é muito maior. Porque se você colocar o que tem antes da porteira e após a porteira, é muito maior do que 1/3 do Além PIB do disso, Brasil. só para concluir, nós não temos outra alternativa como sociedade. Sobrou para nós o agro e sobrou para nós o melhor, porque o agro não vai por WhatsApp, não vai por Netflix, tem que ser produzido. Mesmo essas coisas de carne de laboratório, não vai pegar. Né? Não, vai ser nicho, sempre. É nicho. Pode fazer. Vai fazer parte do agro. Pode fazer tudo. Agro, aliás, é agro. E são as empresas grandes empresas de frigorífico que estão investindo Tal nela. como fizeram com o plant-based, eles trouxeram para a linha. Mas aí quando você pega os números, isso que é legal, eu lido muito com pessoas não agro. Aí você fala, o teu país entrega hoje 80% do suco de laranja que o mundo importa. 60% da soja que o mundo importa vem de um lugar só, o Brasil. 50% do açúcar, 33% do frango, 25% da carne bovina, 30% do café, celulose com quase 20%, fumo, tudo isso o Brasil é líder mundial, nós vamos chegando a 10 cadeias. Falta o algodão, que eu acho que passa os americanos no ano que vem, 10 setores. Agora, Marcos, você pega ali Chicago, milho passou, esse você sai da grande Chicago ali, a partir do momento que você sai 15 minutos da grande Chicago, é milho, você vê empresa privada, fazenda, é agro, mas com orgulho. Sim. São empresas ligadas ao agro, varejo ligado ao agro, lifestyle ligado ao agro. Vamos dar crédito, porque a imagem vem mudando e vem mudando fortemente a favor do agro. O problema é que nós temos os tombos que a gente leva, e esses tombos são criados por brasileiros.
Toda vez que alguém está falando mal do Brasil no exterior, você vai ver um brasileiro por trás, que gerou Sim. alguma porcaria, que soltou E lá, a gente- que quis criar escândalo. E a né? gente tem que lembrar que isso, o principal interesse é econômico. Isso. É contra o interesse econômico que o agro do Brasil cresça, porque está vendendo o agro lá dos Estados Unidos, principalmente do mercado europeu, e por aí vai. Né? Não, e não vamos esquecer que assim, o agro é joia, nós temos um mercado vencedor, por questões de competição natural, mas gera pouca mão de obra. No final das contas, nós vamos cada dia menos utilizar mão de obra no agro. Nós não somos mais intensivos em mão de obra como era o agro do passado. Aí entra aquela coisa que a gente estava falando. Como a gente aproveitar a educação e aproveitar o brasileiro melhor, mais produtivo, numa indústria, num agregado de serviços que seja coligado ao agro. A Austrália é um exemplo bom disso. No século passado, ela desenvolveu isso. O governo australiano incentivou que as indústrias fossem desenvolver produtos para a agricultura, que era o forte dela no século passado e ainda é uma parte forte da economia do país. Então, lá nasceu a Alstoff, máquina de colher cana, lá nasceram tecnologias de geneticamente modificada para várias sementes. Então, tudo isso a gente poderia replicar. No Brasil, ainda estamos trazendo muita coisa de fora. Aí é que a gente tem que deixar sempre em aberto. Olha, como vamos também direcionar a educação para que o que não é direto educação para o agro, que seja uma educação, como nós falamos aqui na B3 é o exemplo disso, está sendo uma educação para o agro, mas no mercado financeiro, que não é diretamente plantar e colher. Mas podemos fazer a mesma coisa na indústria. Não está falando, em vez de fazer microchip de alta tecnologia, gente, por que nós não vamos financiar uma indústria de plantadoras, de colhedoras, de tecnologia voltada à agroindústria? Aí fica realmente mais um ponto para a gente analisar. Mas isso é uma oportunidade para a B3, né? Eu vi que o governo de São Paulo estava com um programa de desenvolver assim, Franca vai desenvolver a indústria de sapato. A região de Ribeirão Preto vai para a indústria sucro-alcooleiro e por aí vai. Porque não adianta você querer, como o Vandir que estava falando, querer inventar a roda. Você tem que desenvolver o que o país tem a capacidade. Então isso se torna para a B3 uma oportunidade muito grande, porque você pegar globalmente com a guerra na Ucrânia, era o celeiro da Europa, né? Então agora isso se torna uma boa oportunidade para o Brasil, né, Marco? Porque o que acontece? A sorte que nós demos nos últimos anos é que a gente melhorou um pouquinho, os nossos concorrentes pioraram muito. Exatamente. Então, essa foi uma vantagem para o Brasil. Você pega lá o leste europeu, quem é que vai querer investir lá com esse bando de louco lá que pode de uma hora para outra criar um problema? Né? Então você vê hoje, Marcelo está acompanhando, vocês estão acompanhando, tem uma febre no planeta que é a questão do food security. Food security significa a garantia de alimentos para os países, para a sorte do Brasil, né? A população vai para perto de 10 bilhões, e quando você olha as projeções de crescimento, Vandir, que é justamente onde não tem recurso, que foi a primeira fala dele, não tem recurso para produzir, não tem solo, não tem ambiente institucional, que é o caso da África, não tem um monte de coisa. Então, o Brasil é a plataforma mais segura para promover o crescimento que o planeta precisa. Todo ano são, no mundo, para vocês terem uma ideia, nós precisamos de 30 a 40 milhões de toneladas de grãos a mais, 6 milhões de novos hectares. Esses estudos são recentes aí, de uma das Land Grants lá, que é de Missouri, trouxe esse dado aí para a gente. Aonde é a plataforma mais fácil do mundo investir hoje? É no Brasil. O Brasil tem aí provavelmente 40, 50 milhões de hectares de pastos, filé mignon, que podem entrar para a produção sem prejudicar o crescimento necessário na área de carnes que a gente sabe. Então, Marcos, explica dado. para o pessoal da cidade isso. O que você está querendo dizer é o seguinte: o Brasil pode aumentar muito a produção sem cortar uma árvore. É isso que você está dizendo. Que às vezes o pessoal fala de uma maneira, os exalquianos aqui, né, Vandir, falam de uma maneira mais técnica, tudo, né? E o pessoal que não é do agro não entende. Então o que ele está querendo dizer, né? Pode aumentar muito a fabriquinha de produzir sem cortar uma árvore. Bem rapidamente, né? O Brasil, pessoal, tem, agora estou falando para quem está nos ouvindo, o Brasil tem 850 milhões de hectares. Ele usa para a agricultura 250 milhões de hectares. Tem 600 milhões que não são usados. É um dos países com a maior área preservada, né? Nenhum outro país tem isso. Dos 250, está incluído 170 milhões que são pastos. Então o Brasil pode continuar crescendo no agro como foram os últimos 4, 5 anos, uma coisa incrível. Nós agregamos 15 milhões de novos hectares. Não há na história do mundo, em 4 anos, um local que tenha
provido este serviço para a sociedade mundial. Porque se não fosse isso, você ia ter uma situação de fome, de preço de ração, ia estar uma tragédia. Então, nós temos uma tabela que projeta o uso de áreas no Brasil nos próximos 10 anos e o crescimento necessário. Então, o Brasil, ele continua com 250 milhões, agregando mais 20, 25 milhões de hectares de grãos. De que jeito que ele continua? Não é possível. Como que ele vai aumentar 25 milhões de hectares ou 20 milhões de hectares de grãos, continuando a usar só os 250 do total de 850? Porque ele vai pegar mais área de pasto, ele pode pegar 15 milhões de pasto, transformar em grão e o resto, o boi concentra mais, aduba mais as pastagens, você continua, né? O índice de lotação do Brasil, que é quantos animais tem por hectare, é muito baixo perante outros produtores de pecuária. E o Brasil tem uma vantagem impressionante, que é o seguinte: nós podemos usar a mesma área 2 ou 3 vezes por ano. Enquanto os americanos, o europeu, o ucraniano faz boneco de neve, a gente usa a área outra vez. Eu costumo brincar que é um estádio que dá para ter 3 jogos por dia. Então, se a gente aumentar a segunda safra no Brasil, com mais irrigação, tecnologia, precocidade, royalty, semente, produzir coisas interessantes, né? A gente pode aumentar mais 10 milhões em áreas que hoje não são usadas uma segunda vez. Então, olha que interessante, não precisa preocupar, a área não é problema do Brasil. A gente não precisava nem entrar nesses debates mundiais aí que ficam falando de land change, essa coisa toda, porque a área não é um problema aqui. Nós podemos avançar 25 milhões de hectares de grãos, que é o que o mundo precisa para questão de manutenção da fome, usando o mesmo tapete que o Brasil usa hoje. O que está faltando é uma boa relações públicas para fazer a boa propaganda e contar a narrativa correta, né? Não é nem inventar, é uma narrativa correta do que temos no Brasil. Marcos, quando a gente isso projeta... que eu ia complementar, né? O agronegócio é verde e sustentável, né? Isso aí. É o que a gente precisa... Que o mundo quer, né? Que o mundo quer, né? A gente fala muito fora do Brasil. Você mostra essa tabela para jornalistas, para ONGs sérias, as pessoas se acalmam. Fala, então não vai precisar destruir tudo para vocês continuarem. Não, de forma alguma. É o mesmo tapete, melhor usado, entrega o que vocês precisam, né? É isso aí. E aí, só para complementar, eu acho que a gente está numa oportunidade interessante que você comentou, né? Que os nossos concorrentes estão com outros desafios. E a gente tem a grande possibilidade de liderar essa discussão sobre o agronegócio verde. De liderar a discussão do mercado de carbono e a gente realmente ser a referência nisso. Né? E aí, inclusive, dividir aqui com vocês que a CVM colocou em audiência pública o FIAGRO. Né? E aí, nessa audiência pública, está dando a possibilidade do FIAGRO investir em títulos sustentáveis. Ótimo. Então, olha que bacana. Né? Então, além do produtor receber financiamento para expandir a produção, também para conservar. Então, a gente vai realmente atacar 2 pontos importantes aqui. Não, nós estamos tendo agora, inclusive, a discussão na COP, né, lá na Conferência das Partes das Nações Unidas, maior delegação brasileira. Agora, você veja que as narrativas são enormes. Na verdade, é um país que vive de exploração de petróleo, a sede da COP atualmente, e o presidente da COP é o presidente da empresa de petróleo do país. Então, ele já de cara fala, não, o problema do aquecimento global, eu acho que não é o combustível fóssil. Parece que o combustível fóssil não tem base científica nessa análise aí. Vamos olhar a mudança de uso do solo, vamos olhar a emissão de metano da vaca. Isso tudo é narrativa. Nós não queremos entrar nessa discussão, já que nós estamos focados muito mais em educação aqui no nosso bate-papo, mas nós precisamos estar atentos, porque no fundo, é uma competição global. O Brasil, eu sempre digo, o meu medo é que o brasileiro muitas vezes esquece de defender o Brasil. A gente tem que defender o Brasil. Quando o americano faz algum trabalho, um governo principalmente, é para defender o interesse deles, não é para defender o mundo. Nós não vamos salvar o mundo, nós vamos defender o nosso, e cada um defendendo o seu, o mundo caminha para uma sustentabilidade melhor. Nós temos essa opção de produzir. Temos que trabalhar o aluno, temos que trabalhar a educação das pessoas que vão estar operando as máquinas, temos que trabalhar o interesse e esse motivacional. Aí vem essa pergunta, vou passar primeiro para o Van Dijk, porque ele está meio quieto, mas como que a gente vai criar esse motivacional educacional? Isso eu tô realmente curioso em entender de onde vai vir essa garrafinha de motivação aí que o Marcos Favanelli falou. Marcelo, eu estava tomando nota aqui, lembrando, né, coisas que eu preciso falar aqui, e uma das coisas mais importantes na sociedade, aliás, a coisa mais importante na sociedade é a elite. Tá? A elite determina
tudo que acontece na sociedade. Não existe sociedade sem elite. E tudo que o povão, que a massa consome, quer, sonha, ela deriva da ambição e da realização da elite. Isso não existe em nenhum lugar, nenhum grupo, não importa se a gente está no Xingu ou se a gente está na realeza britânica. A elite determina o que a sociedade come, gosta, veste, estuda. O Brasil tem uma das piores elites do mundo. Nossa elite não fala inglês, ela se gaba que ela não estudou, que ela trabalhou, ela não foi estudar nas melhores escolas do mundo. Eu tinha colegas dos Estados Unidos de todos os lugares, mas brasileiro era raríssimo, porque eu fui para fora quando eu tinha 14 anos de idade, e no final dos anos 80. Não tinha brasileiro, eu era o único, eu tinha 2 ou 3, mas assim, não tinha brasileiro. Indiano, tinha grupos de indianos. Chineses, grupos de chineses. Coreanos, então, grupos de coreanos. Mas brasileiro não tinha nada. Sabe o que tinha bastante? Venezuelanos que começaram a entender que a coisa ia dar muito mal e os pais começaram a mandar os filhos, a elite, estudar fora e ficar lá. E não voltaram. Não voltaram, ficaram lá. Então a elite brasileira é uma elite muito ruim do ponto de vista de educação formal, de falar línguas estrangeiras, de ler e de ser interessada na evolução cultural, social e econômica do país. Por exemplo, se a gente olhar as grandes universidades, se a gente olhar os grandes museus americanos, os grandes teatros, eles foram doados pela elite. E não importa se é uma elite que tem, não consigo dormir, o travesseiro pesa pelo que eu fiz. O que importa é o que aconteceu. O pragmatismo tem que imperar sempre. Guggenheim, Carnegie Mellon criou uma universidade dedicada à maior transformação tecnológica do mundo. Eu sei que no Brasil ninguém sabe o que é Carnegie Mellon, mas é uma das universidades que concorre, por exemplo, com o MIT. A Caltech, que é uma outra... Ela já foi listada mais vezes como a número 1 do mundo do que Harvard. É um lugar onde a NASA foi inventada, né? Então a gente não tem esse negócio de doação da elite. Quando a elite começa a formalizar e mostrar que é legal o meu filho estudar agronomia, que não é legal só estudar direito, engenharia e medicina, que o país precisa de grandes economistas agrícola, né? Agricultural Economics, do mesmo jeito que precisa de engenheiros industriais ou engenheiros de produção, a gente começa a mudar a percepção dos jovens, da elite. Essa percepção muda no povo e a gente começa a olhar para os nossos novos heróis. É o que acontece que você estava narrando em Chicago. Você estava narrando, né, Marcelo? Que você sai um pouquinho. Isso acontece o tempo inteiro. Eu conheci muita gente, porque o estado do Oregon é um estado que se divide entre extração de madeira, produção agrícola e tecnologia de ponta. Então é um estado super interessante de olhar, porque ele está ensanduichado entre a Califórnia e o estado de Washington. E é muito legal ver esse debate lá dentro pelo seguinte... Eu lembro dos meus colegas no high school que os pais eram fazendeiros, eles tinham orgulho de ter um trator John Deere ou Massey Ferguson naquela época. O implemento era algo de orgulho. A minha picape é Ram, ou é Chevrolet. Isso cria uma narrativa para a sociedade. E todas as sociedades, sem nenhuma distinção entre grupos, nível de desenvolvimento, nós somos animais sociais que dependemos de narrativas. Essas narrativas, elas constroem os mitos de criação. Quando a gente pergunta qual é o mito de criação do Brasil, a gente tem diversos mitos de criação da nossa sociedade. Só que a gente não olha o mito da criação no campo. É o Jeca Tatu, como você falou. E essa visão negativa, ora, de um sujeito incauto, extremamente humilde, pobre, ou a nova narrativa, que é um sujeito mau, o depredador do meio ambiente e o abusador do homem do campo. Tá certo?
Essa é uma narrativa, e essa narrativa ela foi, inclusive, exposta, escancarada no Enem desse ano, que é vergonhoso. É vergonhoso, vergonhoso. É como dizer nos Estados Unidos que Thomas Jefferson era um canalha, que George Washington, Benjamin Franklin, John Monroe não tinham ideia. Nós estamos cuspindo na nossa história, porque a nossa história ela foi forjada no campo. Todos os ciclos de desenvolvimento brasileiro, todos. Não teve o ciclo da Embraer, né? Não teve o ciclo do avião. Teve o ciclo totalmente focado. Claro. Se a gente olhar isso, a gente tem que olhar e ter orgulho de sermos um país agro. Uma das coisas que mais tem feito bem para o mundo agro e que traz junto a população não agro da cidade, você sabe o que é? A música sertaneja. Música sertaneja dominando o ambiente universitário, dominando as rádios. Eu lembro quando eu era pequeno, sertanejo, meu pai até mudava o rádio. Falou, pô, é caipira, música caipira. O sertanejo hoje, mostrando a pujança disso, o sertanejo voando no jato privado dele. Por exemplo, o Brasil foi o país, uma coisa que a gente não fala, tá? Eu sou um fã de picape, eu adoro, cresci no Oregon, atiro, sou caque, tenho um montão de arma, compito toda semana, sabe? O Brasil viu o que aconteceu com a compra das picapes Ram e em cima da estrutura que a gente tinha do Compass, que é um carro mundial da Fiat, foi aqui que a Ram selecionou para o desenvolvimento da Rampage, que é a picape pequena, que já está sendo sonhada. Eu vi um podcast que nem o nosso aqui, dos americanos falando das picapes pequenas e médias que estão entrando no mercado, porque eles querem competir, porque esse mercado da picape pequena, porque a Ram nos Estados Unidos é considerada micro, né? A Rampage é micro, né? Ela é o step daquela Ram 450 mil, né? Você tira e bota ela. Mas o que eu quero dizer? Eles testaram esse mercado da picape urbana no Brasil. E foi aqui que ela foi desenhada. Porque a gente tem essa demanda. Por exemplo, qual é o país que o carro, além dos Estados Unidos, que o carro que mais vende é uma picape? E no Brasil a gente sempre teve, desde a época da Ford Pampa, depois tivemos a Saveiro. A Saveiro sempre foi um dos carros que mais vendeu no Brasil. Aí hoje, se não me engano, é a estrada da Fiat que está número 1. Quer dizer, nós somos um país disfarçado de cidade, né? Como é que eles chamam? O City Slickers, né? Mas nós somos um país agro. A nossa preferência é essa daí. Só que falta a gente sair do armário e falar, olha, pessoal, nós somos um país e nós enaltecemos o agro dentro da cidade. Por exemplo, em Houston. Houston é uma cidade que é centro da capital do petróleo americano. E é todo mundo de picape. E o cara, mesmo sendo uma cidade gigante como Houston ou Dallas, ele se vê como um homem do campo. Você fala com o texano, é o way of life. Ele pode nunca ter entrado numa fazenda, mas ele se vê como um cowboy. Texano. Exatamente. Está faltando no Brasil, a gente está, através da Elite, falar, pessoal, filho, filha, vai estudar engenharia e vai fazer agronomia. Vai estudar economia, mas vê esse lado da economia agrícola, porque a gente precisa otimizar a produção. Enquanto a gente não tiver esse pensamento da família que fala, legal, do mesmo jeito que os Estados Unidos têm, né? Você vai fazer universidade, você sai de casa e os pais ficam... É legal começar a fomentar que o cara de São Paulo, que quer estudar engenharia, vai para Goiás estudar. Vai estudar lá no meio, como é o Missouri, a Universidade do Missouri, como a Universidade do Tennessee, como a Universidade de Utah. Universidades são, assim, fantásticas universidades que a gente desconhece. O cara quer estudar administração de empresa em Harvard. Puta, que legal. Muito legal, muito legal. Só que existe um mundo que o Brasil tem que não é só o mercado financeiro. O mercado financeiro, tal e qual o agro, também não emprega muita gente. Chupa a elite intelectual dessas faculdades, está cheio de cara que é agrônomo, que trabalha no mercado financeiro porque não viu uma alternativa
no negócio base dele, que seria o campo, e está faltando isso, a elite desenvolver esse negócio. Já com relação a divulgar isso, de novo, eu acredito que falta um planejamento no Brasil que transcende governos, que a gente tem um mapa estratégico, como você falou, de todas as culturas, todas as áreas dinâmicas de produção agropecuária no Brasil, com as competências de hoje, as competências que serão necessárias, que vão evoluindo conforme mudança tecnológica, e a gente começa a formar essas pessoas e começa a mostrar para eles. Por exemplo, uma coisa que eu não me esqueço, quando eu estava no high school, nos Estados Unidos teve uma época que teve uma queda brutal do número de voluntários para o exército americano. Era visto como um negócio, o Jeca Tatu americano, tá certo? Um cara introspectivo, normalmente do centro-oeste dos Estados Unidos, que não tinha grande expectativa na vida, e o cara ia pro... Isso mudou com uma campanha que talvez seja uma das melhores campanhas que eu já vi na minha vida, porque ela tem um apelo emocional e nesse ponto máximo do apelo emocional, o cara já fala, vai falar com o escritório, praticamente antes de ter o clique aqui, era telefone no 0800, tá? Que era Army, be all you can be. Essa campanha foi na transformação do conceito de um guerreiro em um grande cidadão. No exército, seja tudo que você pode ser. O agro no Brasil, o agro precisa ter um discurso para a sociedade, principalmente para a elite, para infusionar de cima para baixo, que o agro é a solução de todos os problemas e mazelas brasileiras. O agro vai tirar o cara que está aqui na frente, acampado, morando na rua. Por quê? Esse é um barco que está numa marina, que com a maré cheia ele vai subir, e esse cara vai gastar, vai investir, vai criar novas empresas, vai investir em empresas de outros setores e vai gerar emprego. O cara que gera emprego, ele não só gera emprego, mas ele gera também receita de impostos, a arrecadação. Quando o cara começa a gerar arrecadação, tudo isso cria uma válvula de produção que você traz o bom, espelha o ruim, transforma o ruim no melhor. E você tem um processo muito sadio, um ciclo virtuoso da economia. Quem pode investir hoje? Quem pode investir hoje é onde existe um excedente de lucro. O excedente de lucro que está comprando picape, avião e tudo mais é o agro. Então esse é o setor, tal e qual o setor de alta tecnologia dos Estados Unidos, esse excedente se transforma em outro tipo de atividade. Inclusive mais tecnologia. Cuidado para não falar muito excedente de lucro que o pessoal taxa, viu? Aqui é meio perigoso. Eu sei. Não pode. Nunca vou falar de não conheço. Marcos, a gente está chegando no horário. Como é que você gostaria aí de palavras finais? Eu gostaria de ouvir as suas palavras finais e da Fabiana aí, para a gente encerrar o programa. Antes de mais nada, agradecer a chance de estar com vocês aqui, 4 craques, né, cada qual na sua área. Acho que a gente sempre aprende, né, com os debates. O gostoso é você ouvir outras pessoas, né? Essa é uma característica que eu costumo ter. Apesar de ser professor, eu gosto sempre de fazer pergunta e ficar ouvindo, né, as pessoas aí. Acho que eu aprendi bastante aqui. Nós estamos num desafio muito grande agora, montando o sonho que é de ter aqui no Brasil, nós temos o melhor agro do mundo. Em termos de você pegar a cadeia da laranja, da cana, do café, tudo, não tem como competir com o Brasil, do frango, o modelo de integração, cooperativismo, né, Marcelo? Metade do agro passa por cooperativas e a pessoa acha que agro é só grande produção, não tem nada a ver, né? Então nós montamos uma escola, nós separamos a parte de ensino da Marquestrat, que é a nossa consultoria, nossa equipe que trabalha há 20 anos com projetos do agro. Separamos a parte de educação, buscamos um sócio extremamente empreendedor, que é o Grupo SEB, do empresário Chaim Zayer. Criamos uma escola com o propósito de trazer para o Brasil esses talentos mundiais. O meu sonho é que a gente possa também liderar não apenas a produção de suco de laranja, de açúcar, mas liderar também a exportação de mensalidades escolares. Que a gente possa inverter o quadro. É um sonho. Em 20 anos, quem sabe a gente consegue inverter o quadro dos Estados Unidos serem o polo
que atrai a elite mundial do agro. Tem que vir para o Brasil, tem que vir para Ribeirão Preto, porque é onde está o melhor agro. Então esse é o nosso desafio, por isso agradeço muito a chance de falar aqui para vocês num evento de educação, né? Todos estão torcendo por isso, para que a gente possa realmente posicionar a Harvard como a principal escola de agro daqui 15, 20 anos no planeta. Esse é o nosso sonho, e acho que a presença aqui hoje mostra a necessidade desse sonho dar certo, né? Que a gente possa formar talentos aí para melhorar o quadro. Então acho que foi uma oportunidade fantástica aqui de estar com vocês, e ainda num dia emocionante, né? Ouvir aí o barulho da criação de empregos, de impostos, né, e de outros benefícios aí para a sociedade. Então, foi um prazer estar com vocês. Marcos, nosso sonho é grande e você tem que convidar a gente para tocar o sino aqui quando a Harvard vier abrir o capital. Vamos fazer isso hoje já, não dá para voltar aí não fazer. Fabiana, como você gostaria de terminar um evento de educação junto aqui na B3, mais uma vez agradecendo ao B3 por esse espaço? Não, eu que queria agradecer aqui em nome da B3 o convite para a gente participar desse podcast, um tema importantíssimo, né, para a B3. São 2 temas muito importantes, educação e agronegócio, né? E o nosso sonho é ampliar a educação, né? Ampliar a educação financeira, ampliar essas ferramentas de gestão de risco. Então, quem sabe, né, no final do ano aí, da próxima edição anual, né, do final do ano que vem, a gente tenha evoluído aqui em alguns números, né? Esse é o nosso sonho aqui, para a gente ver essas evoluções aqui de educação. E aí aproveito para deixar um convite para quem vier a São Paulo conhecer não só a B3, mas o nosso museu. E o museu conta a história do mercado de capitais no Brasil, que começou com o agronegócio. As primeiras trocas de mercadorias foram no algodão, né? Então aqui vocês vão ter a oportunidade de ver, fica o convite para conhecer o MUB3. Maravilha, não, acho que uma discussão foi super alto nível, salutar. Como diz o ditado, a gente não consegue resolver tudo numa mesa, nem tomando cerveja, como alguns pensam, mas a educação vai ser a solução. Nós vamos ver o agro vencer, vamos ver o Brasil vencer, se tiver gente preparada da próxima geração para tomar conta. É o que você falou, não é só a elite precisa melhorar muito e o Brasil em geral precisa melhorar muito. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, temos oportunidade, temos dinheiro, temos gente preparada como nós aqui, como o Marcos, que é educador há anos, como o Vandic, que tem trazido também a educação como parte da sua vida. E acho que sim, nesse quesito, nós demos um bom passo, Marcos. Acho que mostrar aqui um pouquinho o que a Selected Farm quer trazer para o meio agro é exatamente isso, trazer discussão de alto nível que venha engrandecer o nosso mundo agro. Tá bom, agradecer muito a B3, Fabiano, foi um prazer estar com você.